Hoje eu estou com uma reflexão muito válida sobre o quanto foi construído na nossa história um processo de ansiedade. Nós temos vivências ansiogênicas. Então eu fiquei pensando assim, para resumir, eu fiquei pensando em alguns episódios ansiogênicos na nossa história, episódios que causam grande ansiedade. Então, eu imagino que a escola, o ambiente escolar, seja um grande representante da ansiedade. Os educadores não querem promover a ansiedade, os educadores querem nos dar o melhor que eles têm para que a gente evolua. Mas uma das consequências do modelo tradicional de educação é a ansiedade. Então, não quero criticar a educação, mas eu quero só frisar que muitas e muitas vezes nós ouvimos: não está bom o suficiente, você tem que produzir mais, você não vai dar conta, as provas vão chegar e você não vai conseguir, você vai repetir de ano. Você vai repetir de ano de novo. Você vai tirar 0 de novo. Você vai tirar 8. Tua nota caiu. Você tirou 9 antes. 8 é inadmissível. Você tirava 10 e 9 é inadmissível. Entende que a escola é um ambiente muito ansiogênico. A gente brinca, né? Faz uma arte na escola e daí o professor vem e chama atenção. Esse era o meu caso. Não pode correr. Não pode brigar, não pode tirar sarro, não pode fazer bullying, né? Não se usava essa terminologia na minha idade escolar, mas não pode tirar sarro, enfim. É um ambiente extremamente ansiogênico, a gente fica assim, não posso isso, não posso aquilo, tem que se obedecer isso, obedecer aquilo, tá. Lembrando que as regras são necessárias, mas eu quero frisar então esse aspecto da educação. Esse é um aspecto importante. Só na escola que a gente tem os aspectos ansiogênicos? Não. Em casa também. Só na infância? Não. Na adolescência também, na idade adulta também. Então, num namoro, às vezes, seja que idade for, mas num namoro, às vezes um do casal diz: as regras são essas, tem que ser assim, tem que ser assado, não pode ser diferente. Então, a pessoa nunca relaxa, né? A pessoa, ela impõe inúmeras regras e fica até difícil do coitado do namorado ou a coitada da namorada corresponder àquele nível de regra que é tão exagerado. Mas então, são fatores ansiogênicos. A nossa conta bancária é um fator ansiogênico, normalmente ligada ao fato de ter pouco dinheiro, mas mesmo quem tem muito dinheiro também sofre. Nossa, eu tenho 200 mil reais, amanhã tem 180, tem 170, nossa senhora, 150. Então, é ansiogênico também, inúmeros fatores da nossa vida, da nossa história. Então eu estou falando tudo isso, do que é ansioso, porque a gente fica frisando o ruim. Nós somos capazes de falar do ruim, né? Você encontra alguém na rua, a pessoa vai te falar do ruim. As conversas são sobre o ruim. O namoro fala-se do ruim. Na escola, na faculdade, na pós-graduação, fala-se do ruim, né? Do que é cobrança, do que é difícil e daí por diante. Então, veja bem, nós estamos muito habituados a falar do que nos pressiona ou pressionar alguém com aquilo que nós achamos que a outra pessoa tem que se transformar. Então a gente está muito atrelado a esses aspectos. Mas, e daí a contribuição desse vídeo, nós deveríamos falar do bom. É incrível, cara. A gente às vezes está vivendo uma situação boa, uma situação confortável, a gente é incapaz de chegar para o outro e dizer: que bom que nós estamos aqui, que bom que está sendo de tal forma. Isso pode ser no namoro, isso pode ser na escola, isso pode ser em casa, isso pode ser com os amigos, isso pode ser com a sua mãe, isso pode ser com o seu pai, isso pode ser
com o seu vizinho, isso pode ser com o seu mecânico, isso pode ser, enfim, em inúmeras situações nós esquecemos de falar do bom, nós esquecemos de destacar o bom, nós esquecemos de elogiar o outro, né? Então, pensa bem, quantas vezes você elogiou e quantas vezes você criticou uma pessoa? Pensa aí no teu namorado, vai, teu namorado. Quantas vezes você elogiou ele e quantas vezes você criticou ele? Então, será que ele não tem coisas boas? Será que também não teve momentos bons? Será que no momento bom você é capaz de falar, ai, como é que é gostoso esse momento? Porque a gente é muito mais propenso, a maioria de nós, né? Tem aqueles que não, mas nós somos propensos a dizer, tá ruim. E nós não somos propensos a dizer, tá gostoso. Nós vamos a um restaurante e aquela comida maravilhosa vem lá da cozinha, chega na mesa. A gente pede uma Coca-Cola e aquela comida maravilhosa, aquele ambiente maravilhoso. A gente olha para outra pessoa e diz, a Coca está quente. Nós somos incrivelmente voltados para o que há de ansioso, o que há negativo. O que há de negativo, e isso é um grande prejuízo. É um grande prejuízo social, cultural. Tá. Isso é um conteúdo importante, é um conteúdo que pouca gente vai alcançar, pouca gente vai entender, pouca gente vai valorizar. Mas é um conteúdo importante. Elogie. Quando tiver o que ser elogiado, mas elogie. Elogie quem está do seu lado. Se autoelogie. Esse é um processo de cura profundo para toda a humanidade. Tá bom?